Nós vamos começar então aqui com o Tainan da Move Mais, para a gente falar dos 4 pilares fundamentais de um aplicativo. A gente sabe que mais do que nunca é importante a gente saber aonde a gente coloca o dinheiro e colocar e investir de uma forma correta, né? A gente é raro, é escasso, todo mundo precisa, a gente precisa pulverizar muito isso dentro da empresa. Então, com certeza vai ser de grande valia. Obrigada a todos pela presença. Tainan vai conversar agora. Tainan, por favor, se apresente e fique à vontade. Obrigado. Obrigada. Queria primeiro agradecer ao Distrito Sparks AB por nos convidar para estar aqui, é uma honra, te agradeço bastante. Obrigada. A gente entende que criar um ecossistema é uma das principais coisas que a gente tem que fazer para fazer o Brasil virar aí o próximo Vale do Silício, e queria realmente começar agradecendo aí para vocês. Obrigada a vocês, por favor. Casa de vocês, obrigada. Valeu, obrigado. Queria começar, então, além de agradecer o espaço aqui, agradecer vocês que saíram do trabalho, da casa de vocês para estar aqui hoje. É realmente uma honra poder conversar aí, contar com o tempo de vocês, a gente poder dividir aí o que a gente sabe para realmente conseguir contribuir. E eu queria começar conhecendo um pouquinho mais de vocês. Queria saber, fazer algumas perguntas para a gente realmente adaptar um pouco o que a gente vai conversar aqui para a realidade, né, de cada um. Quem aqui tem um projeto de tecnologia, está dentro de um projeto de tecnologia? Bastante gente. Quem é um projeto de aplicativo em específico? Bacana. Quem que é entusiasta, gosta de tecnologia e está aqui para ver o que a gente vai falar? Legal, maravilha, maravilha. Show de bola. Então, a conversa nossa de hoje... Acho que vai dar algum problema aqui. A nossa conversa de hoje, ela vem... A base dela, a base de tudo, com uma pergunta para a gente. Qual que é a diferença do Vale do Silício aqui para o Brasil? Essa é a principal pergunta que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar sobre os 4 pilares fundamentais para um aplicativo, mas no final das contas o grande desafio é fazer com que o Brasil vire uma referência em tecnologia, como hoje é o Vale do Silício, como hoje é Israel, um país que é do tamanho do estado do Paraná, Israel, tem milhares de startups, e o desafio nosso é entender isso. Por que os caras lá fora, Israel, Estados Unidos, Paris, por que eles são tão fortes em tecnologia? O que a gente precisa fazer? Meu nome é Tainan Monteiro, como já me apresentou, a Helena já me apresentou. Eu acredito que a tecnologia aplicada com inteligência ela tem a capacidade de mudar o mundo. É por isso que eu faço o que eu faço, é por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a Mob faz o que ela faz. E o meu papel, a minha missão é realmente ajudar as pessoas e as empresas a gerar tecnologia que mude o mundo. A gente entendeu nos últimos 6 anos que a gente precisava ajudar as empresas e as startups, que elas eram as responsáveis por realmente mudar o mundo, por fazer as coisas serem melhores, por melhorar os processos, por realmente criar inovação. Então o meu papel hoje aqui e o meu trabalho é esse. E nos últimos 6 anos, eu vi muita startup, acompanhei muita startup, várias aqui de Curitiba, várias de fora, vi muita gente colocar o tempo e o dinheiro no lixo. Vi gente investir 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, investir 1 ano, 2 anos da vida deles, e isso começou a me encher o saco. Falei, cara, por quê? Por que a gente está patinando? Por que a gente está investindo? E uma coisa que eu digo para o pessoal é que dinheiro, seja 1 milhão, 100 mil reais, vamos usar 100 mil reais que é mais fácil, seja em um dia, 1 ano ou 10 anos, você recupera. Se eu perder 10 reais no chão, pega o 10 reais de outro lugar, é a mesma coisa, mas tem uma coisa que você não recupera. O tempo que vocês estão tendo hoje aqui, essa 1 hora que a gente vai conversar, vocês nunca vão conseguir recuperar. Essa 1 hora que a gente vai conversar é 1 hora única. E assim funciona para projetos também. Então, mais importante que o tempo, o dinheiro desperdiçado naqueles projetos, nos últimos 6 anos que eu acompanhei, era o tempo. A gente recebe clientes lá na Mob, e a gente fala sobre a nossa metodologia, e o cliente fala, nossa, que legal, eu não sabia disso. Há 10 anos atrás, 2008, quando o Airbnb começou, os caras nos Estados Unidos já faziam isso. Então, o tempo que a gente perde fazendo um projeto da maneira errada é o tempo que o nosso país perde de gerar inovação. Então, o principal fator é fazer o jeito certo. Dinheiro você vai economizar, vai, mas o mais importante é o teu tempo. Isso você não volta. E aqui eu trago um grande exemplo. Você já pararam para pensar por que os caras lá fora conseguem e com mais facilidade? Por que nos Estados Unidos as startups hoje bombam, Airbnb, Uber? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem
Quem que dá um chute aí? Por que que lá os caras eles estão na frente da gente e aqui a gente está alcançando eles? Diversidade de fontes de captação de recursos, facilidade para conseguir uma mão de obra estrangeira qualificada. Nas universidades há um ambiente propício a fazer contatos. Aham. Vou pegar uma água aqui. As tecnologias ficam próximas na Califórnia. Eficiências. Legal. Quem mais? Diferença. Também a gente tem um déficit no inglês, né? Tem muita gente qualificada que tem um conhecimento, às vezes, razoável para conhecimento base, né? Mas o inglês, por falta do inglês, a gente acaba ficando para trás por conta do que lá é lançado e que a gente tem esse delay. Legal. Show de bola. Como é que você chama? Igor Miller. Igor Miller. O Igor comentou uma coisa da proximidade, das universidades também, que eu acho que isso é uma das coisas também que a gente percebe. Existe uma questão cultural também. E aí eu trouxe esse exemplo aqui. Isso aqui é um exemplo de você quer fazer um furo na parede. E aí eles pegaram uma chave Phillips e era para ser um martelo isso, é alguma coisa pesada para bater na parede. Ele vai conseguir fazer um furo na parede? Vai. Só que esse furo na parede ele vai demorar muito mais para fazer que se ele pegasse uma furadeira e fizesse. Se ele usasse uma ferramenta correta, se ele usasse o que a gente chama lá o método correto. Você pode fazer um furo na furadeira. E aí trazendo um exemplo para um aplicativo, para uma startup. Você pode construir uma startup assim, tentando, errando. Ou você pode ver como alguém já fez, ver uma metodologia que alguém já utilizou, no caso seria usar uma furadeira e furar. É muito mais inteligente, é muito mais fácil da segunda opção, uma furadeira. Porque você não precisa, a gente fala muito isso, você não precisa ficar reinventando a roda. Você vai pegar uma furadeira, não precisa inventar um novo tipo de furadeira para fazer um furo. Para aplicativos é a mesma coisa. Você já tem hoje 10 anos de aplicativo, você já consegue ver como outros já fizeram. O Napoleon Hill, quem conhece Napoleon Hill aqui? Os caras, ele é um dos precursores aí do coach, o bichão é foda. Ele fala uma coisa, ele é de um livro, Pense e Enriqueça, ele tem muitos livros, muitos best-sellers. E ele fala uma coisa que eu uso no meu dia a dia, recomendo que o pessoal use, que é assim, dentre as milhares de coisas que ele fala os grandes líderes da humanidade, eles tinham referências que eles seguiam. Então, é como se você olhasse para alguém que já fez o que você quer fazer e se inspirasse nessa pessoa. E eu faço no meu dia a dia, eu tenho uma dúvida na empresa. Eu chego e pergunto para alguém que já resolveu isso. Mesmo caso do aplicativo. Quero construir um aplicativo, com quem que eu vou falar? Vou falar com quem já construiu. Vou perguntar para alguém que já fez, para alguém que já errou, para alguém que já acertou, porque eu não preciso reconstruir a roda. E uma coisa que ele fala que eu acho muito bacana, você ter referências ajuda na hora que você vai tomar decisões difíceis. Você pensa, se eu fosse como se fosse o super-herói da criança, né? Se eu fosse o Steve Jobs, o que o Steve Jobs nessa hora faria? Ajuda você a tomar decisões. E o principal que eu gosto desse cara aqui é isso, você não precisa ficar reinventando. Use alguém que já fez, converse com esse cara, siga os exemplos dele. E falando sobre os 4 pilares dos aplicativos, que é o tema que a gente vai falar hoje, uma pergunta para vocês. Quem espera que hoje a gente converse sobre tecnologia, sobre melhores práticas de design, sobre ferramentas para criar um aplicativo? Alguém... É o que vocês esperam? O que vocês esperam hoje do nosso talk de hoje? Vamos ter que... Insights? O que mais? Eu quero estruturar algo que eu já sei, mas que eu não... Talvez não... Bem. Eu saiba coisas demais e o que eu preciso para validar a minha ideia seja mais simples do que eu acho. Legal. O que mais vocês esperam da nossa conversa hoje? Ideia de como estruturar um negócio para uma coisa tangível. Legal. Show de bola. Eu tava imaginando que eu ia frustrar vocês. Tava imaginando que vocês porque a última vez que a gente conversou, a gente fez uma palestra que era... Quem que me ajuda? Qual que era o tema? Pontos fundamentais do processo de aplicativo. Era. E aí o pessoal no final da palestra reclamou, falou assim, não, mas eu esperei que vocês iam mostrar a parte técnica, como fazia, qual ferramenta usar. E aí você ficou falando de negócio. E aí eles entenderam por que eu fui falando de negócio.
Porque fazer um aplicativo, e é isso que a gente vai falar aqui, não é você criar um software. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça na hora que a gente vai fazer um aplicativo. Você não está criando um software, você está criando um negócio. Então eu vou falar sobre um negócio. Eu vou falar sobre software com vocês. E a principal, dos 4 pilares, o principal pilar que a gente acompanhou nos últimos 6 anos é esse cara aqui, o empreendedor. Quem conhece esse cara ali? Quem viu esse filme? Ray Kroc. É um ótimo filme sobre empreendedorismo, divide opiniões. Mas o principal fator na hora que você vai criar um aplicativo, criar um negócio, é você, empreendedor. E a principal pergunta que a gente faz aqui é por que você está criando um negócio? Qual que é o teu propósito? Já pararam para pensar nisso? Eu tenho uma ideia. Legal. Geralmente a pessoa chega a falar com a gente e fala da solução. Eu quero um aplicativo que seja assim, assim, assim. E aí a primeira coisa que eu pergunto é, por que você está fazendo isso? Qual que é o propósito? Por que isso é tão importante? Porque é o propósito que vai guiar todo o resto. O empreendedor com propósito, quem viu o filme, viu ele com 50 e poucos anos, ele começou o McDonald's. Ele tinha propósito. Hoje, o pessoal, a Mob fica perto do McDonald's. Esses dias a gente estava com a equipe e a gente saiu do McDonald's, alguém da equipe, eu não lembro realmente quem foi, falou assim, nossa, eu estou muito feliz. E o McDonald's, o propósito dele, o slogan deles é esse, amo muito tudo isso, é proporcionar momentos de felicidade. Ele falava lá atrás que o McDonald's tem que ser como se você fosse comer na casa da sua avó. Esse é o propósito do cara. E hoje o McDonald's, uma das maiores redes de fast food do mundo, hoje espalhado pelo mundo inteiro, você vai e as pessoas saem felizes lá. Então é o propósito desse cara aqui que fez com que o negócio desse certo. Não é o hambúrguer. Tanto que o hambúrguer do McDonald's não é o melhor hambúrguer do mundo. Não é. Se você for querer comer um hambúrguer, você vai lá no Madeiro, que também tem um propósito muito bacana. A grande questão é essa. E aí quando a gente fala do empreendedor, quando ele começa um aplicativo, tem algumas perguntas que a gente faz também. Quão preparado você está para empreender um aplicativo? Quanto que você já estudou para fazer um aplicativo? Você é o cara que vai fazer o furo e vai martelar a parede ou você vai pegar uma furadeira? Essa é a questão. O empreendedor aqui é a parte mais importante. Num aplicativo ou qualquer outro tipo de negócio. Lá na Mob a gente usa uma ferramenta bem simples para conduzir esse processo de propósito com os empreendedores, que é chamado Golden Circle. Quem já ouviu falar? É o TED do Simon Sinek. Golden Circle. O Golden Circle ele é uma ferramenta que você aplica, que ele é pautado em 3 etapas. Do coração dela, que é o propósito. Primeiro você vai falar por que você está fazendo o que você está fazendo. Depois você vai falar como você está fazendo. E por último, o que você está fazendo. Então se fosse usar o exemplo da Mob+, a gente acredita, falei para vocês no começo aqui, a gente acredita que as empresas são as responsáveis por mudar o mundo. E a gente ajuda elas, que seria o como a gente faz, a gente ajuda elas a construir tecnologia que realmente importa, com a nossa assessoria. Você começa a falar sobre o que você faz de dentro para fora, do porquê você faz, e depois o que você faz. Por isso que é tão importante o empreendedor nessa etapa. Porque o empreendedor é o cara que ele vai dar o porquê ao negócio, ao aplicativo. Ele vai dar o propósito. E uma das outras coisas que a gente pode fazer para encontrar esse propósito é revisitar a própria história. Quando você, empreendedor, quer fazer algo, você tem uma história. E o que a gente convida os empreendedores, convida vocês que estão aqui, é olhar para a história de vocês e entender, dentro da história de vocês, o que vocês não aceitam, o que vocês querem mudar, para entender o propósito que vocês têm na hora de criar esse aplicativo, criar essa tecnologia. Todo mundo tem uma história. Não precisa ser empreendedor, todas as pessoas têm propósitos. E olhar para a sua história é uma das maneiras mais fáceis de você entender por que hoje eu estou fazendo o que eu estou fazendo. O segundo ponto, o segundo pilar, é o Market Fit. Market Fit é você construir produtos que as pessoas amem pagar por eles. Market Fit é quando você encontra o que as pessoas necessitam. Então aqui é onde eu convido vocês a pensar. A minha ideia, o meu projeto que eu tenho, ele é um projeto que a gente chama lá analgésico ou vitamina. Quando você chega na farmácia e está com dor de cabeça, você vai pedir uma vitamina para daqui a uma semana não ter mais dor de cabeça, ou você vai pedir um analgésico para parar a dor de cabeça? É óbvio que você vai pedir um analgésico. E a gente fala que os aplicativos, os negócios, eles têm que ser assim também. Eu preciso construir um aplicativo que a pessoa precise dele. Então a gente fala que é must have, eu preciso ter isso. Não um aplicativo cool to have, é legal ter. Uma vitamina,
é legal você tomar uma vitamina. Mas na hora que você está com dor de cabeça, é um analgésico que vai resolver. Então, como é que faz para construir um projeto, assim, um aplicativo que realmente seja um analgésico e não uma vitamina? A primeira questão, que quando as pessoas chegam a conversar com a gente pergunta, quem é teu usuário? Empresas grandes que faturam 100 milhões por ano, chegam para a gente e eu pergunto para elas, quem é teu usuário? Ela fala, não, meu usuário é um exemplo de um aplicativo na fazenda. Não, meu usuário é o capataz da fazenda. Aí eu faço mais umas 5 perguntas. E aí daqui a pouco o cliente para e fala, não, peraí, realmente eu não sei quem é que vai usar o aplicativo. Então quando você tem um aplicativo, quando você tem uma ideia, quando você tem um propósito, você precisa entender quem que vai usar. Quem é a pessoa? Onde ela vive, o que ela come, tem que conhecer esse cara de perto. Tem que entender se realmente o que você está propondo é uma dor desse teu usuário ou não. E me impressiona bastante os projetos sem saber quem é o usuário. Você tem que saber exatamente, não, o meu cliente é o cara que tem uma startup de 5 a 10 pessoas e tem o problema de gestão de fluxo de caixa. Beleza, eu vou conversar com esses caras e aí eu vou construir algo que seja realmente um analgésico para ele. Porque se for uma vitamina, ele simplesmente vai olhar e falar, que bacana, que legal, mas não vai comprar o teu produto, que é o que você precisa fazer. Então o segundo pilar é construir um produto que realmente seja um analgésico. Para isso, conhecer o usuário é o segredo, é a chave. O que a gente fala na Mob é que quando você encontra o problema e você propõe a solução, aí você tem o market fit. A grande questão que eu chamo a atenção é que geralmente o empreendedor ele está apaixonado pela solução. Geralmente as pessoas falam comigo sobre a solução que elas propõem. Então ela chega e fala, eu tenho um aplicativo que faz isso, isso, isso. Está falando sempre aqui na solução. Qual que é a questão? Qual que é o problema de falar na solução? O problema é que na hora que você se apaixona pela solução e você coloca ela no mercado e o mercado começa a reagir um pouco diferente, fala, não, mas tinha que ser assim, assim. Você fala, não, essa é a minha solução. É como se fosse um filho. O filho vai mal na escola e chega alguém e fala mal. O filho tá indo mal, mas você fica puto com quem falou mal do teu filho. Depois você vai conversar com ele em casa, mas não fale mal do meu filho. É se apaixonar pela solução. O problema disso é que para você encontrar o teu market fit, você vai ouvir muitos nãos, você vai ver que tem muita gente que não faz sentido, você vai ter que mudar, você vai ter que adaptar. E é aqui que é o grande empreendedor, ele é apaixonado por isso daqui, pelo problema. Então quando alguém chega para construir um aplicativo e fala para a gente, eu quero resolver o problema de, vamos usar um exemplo para não pegar o aplicativo de ninguém aqui, eu quero resolver o problema de fila no banco. Descobri que as pessoas ficam muito em fila no banco, que elas estão muito chateadas com isso. Fui até essas pessoas, fiz entrevistas, conversei com 100 pessoas e a maior parte delas falou que não aguenta mais ficar em fila de banco. Aí o cara chega falando do problema. Aí a gente vai buscar uma solução. A construção de um produto ela é do problema para a solução e não o contrário. Você constrói um produto do usuário, que tem uma necessidade, para a tua solução. E nunca ao contrário. Você tem que resolver o problema de alguém. Então, nesse segundo pilar, a grande sacada é entender realmente qual é o problema. Estar aberto a isso. Tem uma questão que a gente vai falar um pouco na frente sobre validação, que tem tudo a ver com isso. Esse aqui é o trecho do Ray Kroc no filme, e é isso ele percebendo o problema. Não sei se vocês lembram, mas ele começou a perceber que as pessoas ficavam esperando muito tempo para receber um hambúrguer sentado dentro do carro. Ele entendeu qual era o problema. Ele não construiu o McDonald's de trás para frente. Ele não chegou e falou assim, eu vou fazer uma hamburgueria e essa é a solução e as pessoas vão vir aqui. Não, ele foi, mergulhou no problema, viu que era um problema das pessoas e aqui é ele vivendo esse problema e aí sim ele construiu a hamburgueria com o propósito dele de fazer. Ele fala que hoje a missão do McDonald's é fazer comida saudável. Não é saudável, não estou mentindo para vocês. Mas ele traz o propósito dele. Só que ele começa por aqui. Então quem viu o filme, esse é um ótimo filme para ver. Eu estou falando do McDonald's, isso serve para aplicativo também. Você não precisa reinventar a roda. Pô, o cara fez lá, tem até um filme bom para a gente assistir, Netflix. E aí o terceiro pilar, que é o grande pilar onde, o que digo aqui é onde a coruja dorme. Essa é a parte mais delicada. Por quê? Geralmente quando o empreendedor está apaixonado pela solução, a gente tem o sério problema que eu trago aqui. Você prefere a verdade sobre o teu projeto hoje
ou daqui a um ano? Você que escolhe. Você prefere saber a verdade, a validação, se realmente o teu usuário tem um problema real, se realmente isso faz sentido hoje ou daqui a um ano e R$300 mil a menos. Essa é uma decisão que você tem que fazer. E essa, eu vou dizer para vocês, é uma decisão uma das mais difíceis do empreendedor. Porque você tem a ideia, você se apaixona por aquilo, você dorme com aquilo, você traz a esposa para assistir a palestra porque você está apaixonado por aquilo. Mas e aí? E a hora de validar? Essa é a grande hora. Aí que você vai separar os bons empreendedores dos empreendedores que vão patinar, que não vão levar para frente. Envolve muito ego aí também. Envolve. Essa é a grande questão. Por isso que o primeiro pilar é o empreendedor. Se você for empreender por ego, eu digo, não empreenda. Se você for empreender porque é legal juntar as pessoas e ficar falando para elas, não empreenda. Isso vai fazer teatro, vai fazer alguma outra coisa. Agora, se for empreender para gerar transformação, faça. Porque na hora que chegar alguém e falar assim, não, cara, isso aqui não faz sentido para mim, não vai ferir teu ego. Porque o que você quer? Você quer ajudar o cara a resolver o problema dele. Se alguém diz que não tá certo, pô, legal, esse cara é meu amigo, ele está me ajudando a construir uma solução que vai ajudar os outros. Então a questão é bem por aí. Eu tenho uma irmã de 7 anos e acompanhei ela crescer, e as crianças elas têm uma coisa que tem muito a ver com os empreendedores. As crianças elas têm uma mente, eu vou dizer, uma mente livre. A criança ela está descobrindo o mundo, o empreendedor, vamos dizer, está descobrindo os problemas. E a criança ela tem uma coisa que, aqui eu trouxe um exemplo, né? Toda criança tem muita curiosidade para saber o que é aquele buraquinho que você coloca os dedos ali. E a minha irmãzinha, quando criança, todo mundo protegia muito ela. Ah, não, vamos proteger as tomadas, vamos fazer aquilo. Eu sempre falava, não, deixa ela. Deixa, quer colocar o dedo na tomada, ela coloque. Eu acho que não chega a causar muito dano, né? Não sei. Bom, não é minha filha. Se fosse minha filha, talvez eu pensasse. Coração, né? Então, eu acho que essa é a questão. E aí, se for, faz diferença, 110, 220, né? E a grande reflexão que eu trago aqui é, o pai sabe que não é bom a criança colocar os dedos ali. Ele sabe. E a reflexão que eu trago é, qual tipo de empreendedor você é? O que é curioso, se é bom, coloca o dedo na tomada e toma choque? Ou você olha, vê o que alguém já fez e fala, não vou pôr o dedo aqui. Deixa eu usar uma chave de teste. Muitos empreendedores ainda agem como a criança, no sentido de vamos descobrir, vamos tentar, vamos fazer acontecer. Muitos empreendedores não. Muitos empreendedores seguem caminhos e é isso que a gente vê que é o que faz acontecer. Eu tive recentemente nos Estados Unidos e nos Estados Unidos eles têm muito essa cultura, que talvez envolva um pouco do nosso ego. De chega, toma um café com a pessoa, pergunta como ela fez, a pessoa fala tudo, é incrível. Há 3 anos atrás, quando a gente era uma fábrica de aplicativos, eu sentei com um cara, só não vou me recordar o nome dele, era dono da Ponto Mob. Ponto Mob era uma das maiores fábricas de software aqui do Brasil, de aplicativos. E falei para ele, olha cara, a gente está produzindo aplicativo assim, eu tenho essa e essa e essa dúvida. Ele olhou para mim e falou assim, não, Tainer, faz isso assim, assim, assim. O cara, em tese, era meu concorrente, mas ele tinha essa visão de dar para o mercado e ia receber. A Ponto Mob foi vendida por alguns milhões de reais, agora faz cerca de 2 anos. Então, essa é a grande questão. Por que eu vou enfiar o dedo na tomada? Não, eu vou conversar com alguém aqui que já tem uma experiência. Essa é a reflexão que a gente quer trazer no pilar da validação. Quem viu o filme lembra que quando eles foram construir a cozinha do McDonald's, eles não chegaram, mandaram fazer a cozinha e aí testaram para ver se tinha como fazer em 3 segundos, 10 segundos, não lembro o tempo. Eles foram lá, juntou todo mundo num campo de tênis, aqui, cadê o Ray Kroc, deve estar por aqui. Desenharam a cozinha e testaram ela, validaram ela. Então colocou as pessoas lá, um fingia que passava para o outro e validaram a cozinha. A mesma coisa é para um aplicativo. Então você tem ideia, você já conversou com o teu usuário e agora você vai realmente validar se isso que ele está trazendo, que você está propondo, realmente vai resolver a vida dele e se realmente ele vai pagar por isso. E aí eu trago uma outra grande questão sobre validação. Tem muitas ferramentas, tem muitas técnicas, mas eu uso uma que para mim ela é infalível. Validar é vender. Na hora que você chega para alguém e apresenta, faz um pitch. Você escreve um pitch ali de 1 minuto. Chega para alguém, apresenta o pitch, mostra para ela que você tem a solução para o problema dela. Se ela pagar pelo que você está oferecendo, você está validando o teu negócio. Porque uma das coisas mais escassas que a gente tem é o nosso tempo, que a gente já conversou, e o dinheiro também, existe uma escassez no dinheiro. Então se a pessoa está dando o tempo dela, está dando o dinheiro dela, então provavelmente existe uma grande chance de você realmente estar resolvendo o problema dela. E aí o que a gente fala, que os melhores empreendedores, eles sem ter o produto pronto, eles vendem o produto.
Sem ter o produto, eu faço uma ligação, ofereço o produto, na verdade, eu ofereço uma solução para o problema dele, e a pessoa fala, não, eu quero. Como é que eu faço para comprar? Chega, o cara já está te dando dinheiro pela solução. E aí você fala, não, peraí, me dá 3 meses e eu te entrego. Isso também tem a ver com ego. Você precisa ter muita coragem para fazer isso. Tem um empreendedor aqui em Curitiba que eu sigo, que é o Vitor. Quem conhece a Contabilizei sabe do que eu estou falando. O Vitor, eu conheci eles quando eles tinham 4 pessoas na Contabilizei. E eles não tinham toda uma plataforma, a solução deles não estava pronta. E a primeira vez que eu conheci a Contabilizei, eu vi um anúncio na Gazeta do Povo falando contabilidade acessível, era R$ 149,90 por mês, ligue ou acesse o site. O cara ele não tinha um sistema pronto, um sistema escalável. O que ele tinha era coragem. E ali na Gazeta do Povo ele estava validando se realmente o que ele estava propondo fazia sentido para as pessoas. Hoje a Contabilizei deve ter uns 200 funcionários, 3 anos depois. Deve estar em 150, 200 funcionários. Foi a validação do cara. A validação do cara foi colocar um anúncio na Gazeta do Povo. Tem que ter muita coragem para fazer isso. E o quarto pilar, que é um dos últimos pilares, que é realmente a solução. Percebam que até agora a gente não falou sobre quais são as telas do meu aplicativo, que tecnologia a gente vai usar. Até agora a gente falou sobre o empreendedor, que é o cara mais importante, sobre o mercado, o problema do mercado, que é o market fit. A gente falou sobre a validação para realmente entender, porque até você chegar na validação, tudo que você tem na tua cabeça é achismo. Até você chegar para o cara e o cara fala, não, realmente isso resolve o meu problema. Então a gente fala que a validação é a etapa onde você vai descobrir se realmente você é maluco ou se você realmente está fazendo algo que faz sentido para as pessoas. E aí agora que você chega na solução. Tem uma pergunta que eu sempre recebo, que é a pergunta mais comum, que faz inclusive parte da nossa jornada de compra do nosso trabalho, que é quanto custa um aplicativo? Eu fico um pouco chateado nessa pergunta, porque eu tenho que dar uma resposta que talvez ninguém goste de ouvir. Não sei quanto custa o aplicativo. Eu, especialista, assessoria, eu não sei. E a pessoa, como assim? Você tem que saber, me dá mais ou menos um valor. Por que eu falo que eu não sei? Porque, em geral, ele não sabe quem é o usuário com clareza, com perfeição. Ele não sabe qual é o problema com clareza. E que aqui eu diga quanto vai custar o aplicativo. Como é que eu vou dizer? Eu vou estar mentindo para o cara. Você precisa passar por esses pontos para você ter uma ideia de qual que é a solução que você vai propor. Então, a grande questão do custo do aplicativo, uma é essa. Realmente não tem como te dizer. Mas aonde mais me pega, onde mais eu fico, putz, tem alguma coisa errada, a gente precisa mudar. É o conceito da pergunta. Quando você fala um aplicativo e está olhando para quanto ele custa, você está olhando para algo que me parece finito, me parece que não tem o principal. Quando você vai construir um aplicativo, ou quando você vai fazer inovação, você vai descobrir durante o percurso qual é a tua solução. Então tudo que eu falei do market fit, da validação, isso é contínuo. Você vai descobrindo isso. E se eu te falar que custa 100 mil reais, e se no meio você descobre que você tem uma solução muito mais enxuta que investiria metade disso? E se no meio você descobre que você precisa de levantar 1 milhão de reais? É uma descoberta. O conceito da solução em tecnologia é você descobrir. Com a técnica correta, usando esses pilares, você vai descobrir as coisas. E aí tem um outro ponto que para mim é o mais importante. Quando você vai construir um aplicativo, quando você vai construir um negócio, você precisa, primeira coisa, olhar qual que é o meu retorno sobre o investimento. A gente fala qual que é o ROI que eu vou ter. Porque quando você está construindo um negócio, você está construindo um negócio que vai gerar algo. Você precisa ter essa análise. Quanto que isso vai me retornar? E são duas coisas importantes aí nessa etapa. Custo de aquisição de um cliente, CAC. Você precisa ter isso, você precisa saber quanto custa eu adquirir um cliente para esse meu aplicativo. Quanto custa em média? Existem hoje ferramentas para isso. Hoje você usa o Google Keyword Planner e ele te diz, em média, quanto custa para uma pessoa clicar num anúncio teu no Google. Você já tem uma noção, hoje em dia, em média, vai custar R$2 o clique. Se 10% das pessoas que clicarem nesse meu anúncio baixarem o meu aplicativo, então a gente está falando que custa R$20 para uma pessoa baixar o meu aplicativo. Se 10% das pessoas que baixarem o meu aplicativo virarem clientes pagantes, então a gente está falando que cada cliente pagante custa, quem é bom de matemática aí, R$200.
Então você tem uma noção, em média, qual que é o teu custo de aquisição. Aí tem um outro número que é importantíssimo você pensar isso antes de fazer o projeto. Lifetime Value. Quanto tempo, em média, o meu cliente vai ficar na minha plataforma? Lifetime Value é isso. Então, eu tenho um aplicativo que custa, vamos dar um exemplo, a gente tem um lá que custa R$ 59,90 por mês. Em média, a pessoa fica 12 meses. Então, o Lifetime Value desse usuário é 12 vezes 59. O bom de matemática aí nos diz quanto que dá isso. 12 vezes 60. 600 mais R$ 720. E eu sei que o meu custo de aquisição é 200. 720 menos 200, 520. R$ 520. Então eu sei que a cada usuário novo eu vou captar R$ 500. Você tem uma noção, você faz uma projeção disso. Meu Deus. O que aconteceu? Ótimo. E você já tem uma projeção de quanto que cada usuário vai te trazer de retorno. E aí na hora que você vai falar sobre eu vou investir R$100 mil no meu aplicativo, você já sabe, vai investir 100 mil, mas na hora que você tiver X usuários utilizando, você vai ter um retorno sobre isso. E aí você começa a falar de uma maneira muito mais madura. Você vai falar sobre qual investimento que eu tenho que fazer no meu aplicativo e qual retorno eu vou ter. Esse é um dos principais pontos. A grande questão disso tudo é entender que na hora que você vai construir um aplicativo, você não está fazendo um aplicativo, não está fazendo software. Não são linhas de código. Quanto custa? Eu posso te dizer quanto custa linhas de código. Mas é isso mesmo que você quer saber ou você quer saber como você constrói um negócio de um aplicativo? Se você quiser saber isso, você vai ter que calcular custo de aquisição, lifetime value, investimentos que você vai fazer e o retorno que você vai ter. É muito mais fácil você chegar para um investidor com esse plano. Cara, esse daqui é o meu custo de aquisição estimado, segundo o Google. Esse aqui é o lifetime value médio dos aplicativos da minha categoria. E aí ele vai olhar o cálculo e vai falar assim, tá bom, invisto. Hoje eu digo que uma das crenças limitantes que a gente tem na hora que vai construir um negócio aqui no Brasil é dinheiro. Primeira coisa que o pessoal fala, no Vale do Silício tem dinheiro. Tem, de fato tem. De fato é muito mais fácil conseguir dinheiro lá no Vale do Silício. O mindset do Vale do Silício ele é mais propício para isso. As pessoas colocam dinheiro em capital de risco. Tem um amigo meu que praticamente mora lá e ele me conta uma historinha que faz bastante sentido para mim e queria dividir com vocês. Ele fala assim, chega o pessoal lá e fala assim, olha aquela garagem lá. Lá foi fundado o Google. Mas olha atrás da garagem, aquele prédio de 40 andares. Lá tem um venture capitalist. E é por isso que o Google é o Google de hoje. Então ele conta essa historinha pra gente. Você precisa realmente captar investimento para fazer. Só que como é que a gente vai captar investimento aqui no Brasil se o empreendedor não sabe nem qual que é o custo de aquisição dele, se o empreendedor tem a visão de que construir um aplicativo é fixo, se ele não tem essa visão de propósito. Exatamente. Acho que o ponto, por isso que a gente separa em 4 pilares, eles funcionam muito bem. Primeiro, a proposta de valor. A proposta de valor surge no empreendedor. Esse cara precisa ter claro isso. Na hora que ele vai convencer o investidor, cara, se fosse um investidor, chegasse um cara para mim com a clareza do propósito dele, com a validação do mercado, sabendo o que é o mercado, com a solução proposta, eu investiria nele. E o nosso desafio para trazer realmente esse mindset é a gente fazer a coisa da maneira certa. E aí a questão do dinheiro, que eu ia falar para vocês. O pessoal geralmente fala, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Geralmente o empreendedor não é o cara que tem o dinheiro. Isso é natural. Não é natural, é o cara que ele tem a ideia, que tem o propósito, geralmente é o cara jovem. Só que existe um outro lado, que é o cara que já trabalhou a vida inteira dele, conquistou um patrimônio, tem muito propósito, e essas duas coisas se juntam, e aí você cria um aplicativo. Mas mesmo que o cara não tenha esse investidor, hoje em dia, você chega, como é que é o nome do banco lá de fomento? Se você chegar num banco de fomento e pedir 100 mil reais, 200, 300 mil reais, você consegue, não consegue? Até 3 milhões. Então, uma das objeções que a gente mais ouve é dinheiro. Não é o problema. Chega num banco e consegue 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. Qual que é o problema, então? Qual que é a questão? Se a gente tem dinheiro, a gente tem a capital humano, a gente tem inteligência aqui. O que a gente aprendeu é que a questão é realmente o empreendedor, é a coragem do empreendedor. Tem muita gente que chega pra gente e fala assim, não, mas não tem como vocês dividirem o risco com a gente, nos cobrem mais barato. E o que a gente fala pra ele é assim, não. Se você que está criando o teu projeto não tem a coragem de chegar num banco, chegar num amigo, levantar 100 mil, 200 mil, 300 mil, como é que você quer que eu, que não tenho o teu propósito, que o meu propósito é outro, é o meu negócio, como é que eu entre nesse risco contigo? Você tem que ter a coragem de chegar lá no banco e pegar 200 mil reais,
você vai ter que pagar esse dinheiro. Isso que eu acho que é também uma coisa importante. O empreendedor ele tem que ter esse desafio. Pegou 300 mil reais, beleza, vai pagar, tem até carência de 1 ano, não tem? Até 24 meses, dependendo da taxa Dos juros. Depende, na verdade, sim, de onde se enquadra, tem um modelo que é quanto tempo de empresa tem aberto, tem algumas variáveis, mas aí varia de 6 meses a 24 meses de carência para começar a pagar. Carência. Então você pode rodar o teu aplicativo, o teu negócio 6 meses, que é natural, que você não comece a ganhar dinheiro no day one, que a gente fala. Você tem 6 meses para rodar, tá tudo ali. O que falta? O empreendedor. Falta o cara lá ter coragem para ir e enfrentar. Eu acho que essa é a grande questão. E aí a gente fala que, olhando para a primeira pergunta lá em cima, né, o que falta para o Brasil virar uma referência como o Vale do Silício é? Isso aqui é o Vale do Silício. Então, startups lá, os locais. Você já sabe o que falta da nossa conversa? O que para vocês falta para a gente chegar nesse patamar? O pessoal do fundo aí que está mais quieto aí, o que falta? Eu ouvi alguma coisa ali. Ousadia. Ousadia. Legal. Coragem, né? Coragem? União de ecossistema. Ótimo. Ótimo. O que mais que falta, gente, para a gente fazer o Brasil, fazer os projetos que a gente tem hoje virarem uma referência no mundo inteiro? Acreditar. Legal. Ótimo. Acho que dá para resolver isso tudo em cultura, né? Acho que a cultura nossa é bem diferente da cultura americana, esse quesito. Então, acho que como lá já começou há bastante tempo, é a própria questão da tecnologia, como se usa, o padrão do consumidor médio é bem diferente lá também. Então, acho que é uma cultura que tem que mudar, não só de turismo, mas também do usuário. Ótimo. Liberdade econômica também é outro fator muito forte hoje. Você abriu empresa, Sim. estamos lá no 156, né? A população dos Estados Unidos está lá em Primeiro, segundo. Legal. Isso pesa. É exatamente isso, gente. A gente olhar para a nossa realidade, olhar para o que falta na gente e mudar isso. Então você comentou a cultura. Falta a gente mudar a cultura do empreendedor aqui. A cultura de não colocar o dedo na tomada, tirar o dedo da tomada, perder 2, 3 anos no projeto. A cultura de você ter a coragem de ouvir um não, a coragem, não colocar o ego em primeiro lugar, colocar o propósito em primeiro lugar. É isso que a gente precisa fazer para que a gente realmente vire uma referência. E aí eu gosto muito do que o Nelson Mandela fala, não tem nada a ver com o aplicativo, mas eu parafraseio ele. O Nelson Mandela certa vez falou que se você quiser ter um trânsito mais pacífico, seja mais pacífico no trânsito. Se você quiser ter um mundo mais pacífico, seja mais pacífico em casa, com a tua mulher, com a tua esposa. Ele falava isso. Isso mexe bastante comigo. Por quê? Porque se eu quero ter um país mais rico, eu tenho que trabalhar e enriquecer as pessoas que estão aqui ao meu redor, o ecossistema, a Pamela comentou. Se eu quero ter um país mais inovador, eu no meu dia a dia tenho que ser mais inovador. Se eu quero ter um povo, um usuário com uma cultura diferente, eu tenho que ter uma cultura diferente. Então a gente ia contratar uma startup aqui de Curitiba. E aí o pessoal lá na equipe avaliou os custos. Daí era um SaaS e custava R$500 por mês. E aí alguém falou assim, putz, é caro. Eu falei assim, a consultoria que a gente vende, que a gente oferece, você acha ela barata? Ele falou, não. Então, você não quer pagar bem o cara que você quer contratar? Se eu quero que me contratem mais, eu preciso contratar mais gente. E aí, o que me mostra dentro dessa história é que olhando para o nosso país, olhando para a situação que a gente está, a gente é um país pobre, não tem? Se você olhar o nosso PIB comparado com o PIB dos Estados Unidos, comparado com o PIB da França, Israel, o PIB per capita de Israel é $40 mil por ano. O Brasil é $8 mil. A gente é um país mais pobre. Mas a grande questão é, se a gente quer fazer um país mais rico, se a gente quer fazer um país com aplicativos, com empreendimentos melhores, a gente tem que começar fazendo. A gente tem que começar criando coragem, chegando no banco, pegando dinheiro, fazendo acontecer, vendendo o nosso aplicativo. A gente tem que fazer da maneira certa. E aí o que ele me ensina com essa frase? Que empreender não é uma opção, empreender é uma obrigação nossa. A gente tem obrigação, principalmente a gente aqui em Curitiba. A gente vive num cenário onde a gente tem ecossistema. Olhem esse lugar aqui. Olhem a riqueza que esse lugar tem. A gente tem tudo.
A gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem um banco de fomento, a gente tem um ecossistema, a gente tem gente que já fez. Empreender não é para a gente um caminho, é uma obrigação. Fazer com que o país cresça, fazer com que a inovação cresça, é uma obrigação nossa. E aí eu encerro a nossa conversa de hoje com o que esse cara aqui falou. O Henry Ford, ele falou, dada a época, que se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, você está certo do mesmo jeito. E eu devolvo para vocês devolvo esse desafio. Para fazer a gente virar um Vale do Silício, a gente tem que acreditar que a gente pode e a gente tem que fazer. E vocês que estão hoje aqui, que vieram aqui conversar, vocês são obrigados a fazer com que isso aconteça. E a gente vai estar à disposição para ajudar no que for necessário para que a gente transforme o país numa referência em tecnologia. É isso que eu queria dividir com vocês hoje. Obrigado. Eu queria aproveitar o momento para a gente abrir para realmente uma conversa, para a gente, não necessariamente só comigo, mas para a gente realmente debater um pouco sobre dúvidas que vocês têm nesse processo. A gente não falou o que a Mob faz, né, porque eu acho que o que menos importa nessa história é o que a gente faz, o que mais importa é o que a gente acredita. Mas hoje a gente assessora startups e empresas no processo de criar uma tecnologia. Então a startup chega lá na Mob+, a gente assessora elas, ensina essas etapas para a startup, porque a gente acredita que ela não precisa perder 5 anos da vida dela colocando dentro da tomada para ir fazer acontecer. É muito mais inteligente passar um mês com a gente, aprender como faz e aí usar esse mindset. Porque tudo que eu falei aqui, ele se resume em uma coisa: mindset, cultura. Aplicar a cultura de fazer certo, não fazer do jeitinho, não fazer um furo na parede com um martelo, fazer com uma furadeira. Essa é a nossa cultura lá. A gente ajuda tanto empresas quanto startups a fazerem isso. É engraçado que, seja empresa ou startup, os problemas são muito parecidos. A empresa também acaba fazendo as coisas no jeitinho. Então, gasta 2 vezes mais. A diferença é que empresa, a gente já está falando de uma responsabilidade até muito maior. A empresa tem lá 500 funcionários. Ela atrasar 6 meses uma tecnologia, são 6 meses que os funcionários estão perdendo de usar essa tecnologia. Então, é isso que a gente faz. Mas o que mais importa é por que a gente faz. Então, por isso que deixei só para o final. Quais são, o que vocês têm aí de dúvidas do processo? Quem se habilita? Emendando na pergunta dele, vocês são tipo uma incubadora? Então, não somos uma incubadora. A gente assessora empresa e startup a construir tecnologia. Então, como a gente atua com startups? 2 maneiras. A primeira maneira, a gente faz o que a gente fala de caminho das pedras, que a gente ensina isso que a gente falou para vocês para a startup. Então, a gente ensina como é que faz. Então, o empreendedor, a gente avalia, o cara chega lá, ele apresenta a ideia, a gente avalia qual o grau de conhecimento que ele tem, direciona ele. Depois a gente vai ajudar ele ao market fit, a gente ensina esse mindset e ele aplica e a gente valida com ele o que ele aplicou, no caso do market fit. Depois a gente vai para a validação, a gente ensina a validação, ele aplica e a gente valida. O que eu digo valida? A gente atendeu uma centena de startups, então a gente tem essas informações. A gente consegue dizer, não, realmente essa validação ela faz sentido, melhor aqui, segue esse caminho. E aí, por último, dentro desse processo de um mês, a gente vai falar sobre solução. E aí a gente guia no sentido da tecnologia. Qual a melhor tecnologia usar, a gente faz aquelas medições que eu comentei com vocês, retorno sobre investimento, custo de aquisição. Então é um mês esse processo que ele é como se fosse um curso barra consultoria, porque a gente também fala, né, sobre o que ele traz ali. Então a gente faz esse primeiro processo. Depois disso, para as startups que já decidiram, não, realmente eu vou investir, entendi, realmente há um problema, a gente assessora elas. O que é assessorar? Assessorar desde a parte de design, a parte da gestão dos fornecedores técnicos, porque daí também entra outros desafios, né? Então você tem uma solução, desenha uma solução. Agora você precisa desenvolver ela. Então você tem fábrica de softwares e a gente faz toda essa gestão dos fornecedores. Assim que a gente atua com startup. E no processo de validação, vocês testam com usuários, fazem protótipos? O processo de validação é todo feito pelo empreendedor. Então a gente acredita que o cara que tem que saber do usuário, que tem que mão na massa, é o empreendedor. Antes a gente até fazia alguma coisa pelo empreendedor, mas a gente falou, não faz sentido. Porque senão a gente está validando algo e é uma experiência que precisa do empreendedor. É como se o Ray Kroc ele tivesse contratado uma consultoria para abrir uma loja de hambúrguer. Com certeza não seria o McDonald's hoje. Então o cara ele precisa estar vivendo o problema, ele precisa validar. Esse é o desafio, ele é muito mais dele e a gente realmente conduzir e ajudar o processo. Então é como se
a gente não vai deixar o cara colocar o dedo na tomada. Esse é o nosso desafio ali. Tem uma colocação. Ok, vocês têm essa experiência de vários anos nesse segmento. E assim, isso vale para empresas tradicionais, para startups. A gente sabe que o empreendedorismo no Brasil ele começa sem preparo, né? A maior parte das vezes, e a gente tem uma mortalidade muito grande de empresas. Vocês percebem, ao longo dessa experiência toda de vocês esses anos, mudança já nisso, nessa preparação, porque é uma coisa que a gente sabe que existe, fatos e dados, a convivência nos mostra isso. Com startups não é diferente, né? A gente sabe que... E assim, o mais legal é que pelo menos o propósito é testar, né? Se for para falhar, falha logo e começa uma coisa melhor depois. Vocês percebem uma mudança assim, de comportamento, no sentido de se preparar para pensar no negócio? Sim. E eu até digo mais, né? Tem um cliente nosso que hoje ele é amigo. Os clientes nossos eles se aproximam bastante da gente. Assim, quem conhece o Riva e sabe do que eu estou falando. E aí ele era um cliente da consultoria, mas a gente estava descendo, né? Fora já do... E ele falou para mim, Tainan, se você tivesse me falado disso há 3 anos atrás, eu não teria nem contratado. Porque o que a gente faz é a questão ali da assessoria, né? Tem gente que reconhece isso como se fosse um extra, como se fosse um algo a mais, né? Então, o mindset antes era, vou enfiar o dedo na tomada, não tô nem aí. Não vou pagar para alguém me dizer para não pôr o dedo na tomada, porque eu acho que pôr o dedo na tomada é o que eu tenho que fazer. E ele me falou isso, ele falou, se há 3 anos atrás você tivesse me oferecido a mesma coisa, eu não teria contratado. E eu perguntei, por quê? Ele falou, porque eu precisei de 3 anos para entender que precisava aprender com alguém e aí fazer. Então o que a gente está percebendo é que o nosso ecossistema, ele já está num caminho onde ele já viu muita gente errar. E aí as pessoas hoje, na hora que vão construir um projeto, ele fala, não, cara, os caras já erraram, não vou errar. Então a gente evoluiu nesse sentido. O que a gente fala, né? Há 3 anos atrás a pessoa viu o filme do Facebook, e o Facebook no filme ele foi criado em uma noite, eu acho, né? E aí a pessoa falava assim, não, se o cara criou em uma noite, e se eu tenho 50 mil reais e vou contratar uma empresa, em uma semana tá tudo pronto. Então a gente tinha muito essa cultura. É legal com o Facebook, né? Se eu fizer um negócio igual ao Facebook, eu vou ganhar do Facebook ainda, né? Então a gente tinha muito isso, assim. Só que daí, assim, as pessoas começaram a ver os outros investindo dinheiro, investindo tempo, e essa questão a gente foi amadurecendo. Hoje a gente está num cenário onde realmente não precisa que a pessoa perca tempo e dinheiro, e então a gente percebe isso dos nossos clientes. Tanto que a nossa empresa em si, ela passou por várias pivô, que a gente fala, né? Pivotou várias vezes. Porque antes, no começo da Mob, a gente realmente fabricava software. E aí a gente fabricava e via que alguns davam certo e alguns não davam certo. Mas era a mesma fábrica. O que mudava? E foi aí que a gente começou a entender, que era o mindset do empreendedor que fazia a diferença. E até que um dia eu cheguei e falei assim, não, eu não vou mais desenvolver um software porque a gente vê a mortalidade muito alta. Eu até, uma coisa que me incomodava, né? Pô, eu tô sendo um estelionatário. Eu tô pegando 100 mil reais do cara para uma coisa que ele tá achando que vai virar o melhor do mundo, ele tá iludido. Então eu não vou ser o cara que vou assinar embaixo disso aí. E aí que a gente se posiciona no cenário, não. Vai passar por essa etapa aqui. A gente entende que você precisa primeiro aprender, né? Primeiro precisa saber. Então eu gosto bastante porque eu tô bastante confiante aí com o nosso mercado. Que a gente patinou um pouco, mas agora a gente sabe que tem um caminho para se fazer. E o que eu acho legal disso é que todo mundo ganha. Todo mundo. Na hora que você tem uma inovação no mercado, todo mundo ganha. Eu tenho uma amiga minha que esse dia me falou para mim, minha mãe tem os joelhos estourados. Eu falei, quê? Como assim? Ela joga basquete? Eu pensei, joga basquete, futebol, você machuca o joelho, opera e tal. Ela falou, não, ela trabalha numa fábrica. Eu falei, caraca, ela trabalha há 10 anos numa fábrica. E a gente vive, eu pelo menos, vivo numa realidade que ela é assim, são cadeiras ergonômicas, a gente se machuca uma coisa é ler, mas aí tem aquela laboral, então a gente vive num mundo um pouco diferente. E o que eu digo, por que tecnologia, por que empreender é uma obrigação? Porque a gente não fazer isso faz com que as pessoas nas fábricas continuem se machucando. São coisas que parecem bobas, mas é obrigação nossa fazer do jeito certo. Não é um capricho, não é a questão de perder dinheiro. Tem uma história que eu conto de um cliente que passou pela gente. Há mais ou menos 1 ano atrás, esse cliente, ele tinha era uma empresa que recolocava pessoas da área de saúde no mercado.
Então, assim, pensa a pessoa, ela é auxiliar da enfermagem, ela ganha R$ 1.500 no mês e ela está desempregada há 6 meses. Em geral, essa pessoa desempregada há 6 meses, ela tem muita dívida, ela não consegue chegar num lugar e comprar uma roupa. É duro essa realidade. E a empresa dele recolocava as pessoas. Então ele trazia a pessoa, treinava a pessoa, ele fala para mim lá que desde a pessoa mascar chiclete para entrevista, ele ensinava. Então ele tinha um papel social muito grande. A empresa tinha um papel social muito grande. E aí ele procurou a gente porque esse cara, ele pensa no Brasil, na crise que teve, né? E ele trabalhava 24 horas por dia quase. Ele morava com a mãe, ele já tinha uns 50 anos, morava com a mãe, e ele fala que só parava de trabalhar quando a mãe dele chegava e colocava comida no quarto dele ali. Alexandre é o nome dele. E aí ele chamou a gente e falou assim, não, eu quero construir um aplicativo para fazer o que eu faço de uma maneira mais escalável, porque eu não consigo mais. E, ou seja, ele queria tecnologia. E aí, vocês já vão entender onde eu quero chegar na história, que é realmente a nossa obrigação em fazer do jeito certo. E ele começou a construir o aplicativo, só que no meio da muvuca do dia a dia dele, ele teve que parar essa construção, parar esse processo e... Tudo bem? Ele teve que parar o processo e assim, entre ele começar o aplicativo dele e onde o aplicativo terminaria, tinha se passado 1 ano. E aí um dia eu vi no Facebook, ele era de São Paulo, vi no Facebook que ele falou assim, vou fazer uma cirurgia do coração. Eu falei, caraca. Então ele trabalhava muito estresse, fazer uma cirurgia do coração. Essa história, ela mexe bastante, mas mostra para mim principalmente, como é uma obrigação nossa fazer do jeito certo. E aí ele ia fazer uma cirurgia do coração, depois ele saiu da cirurgia e postou uma foto. Eu pensei, pô, bacana, tranquilo. Aí uns 5 dias depois me ligou o irmão dele falando que ele tinha falecido. Essa história mexeu muito comigo, porque mostrou para mim como a tecnologia não tinha só um papel de melhorar algo, mas tinha uma obrigação. Ele faleceu do coração, do estresse, de trabalhar naquele dia a dia, e eu vejo como o ecossistema como um todo perdeu isso. Porque ele conta pra gente que ele chegava a comprar o sapato da pessoa. Quanto ele ajudava essas pessoas. Pensa você, está desempregado há 6 meses e o cara comprou o sapato para você, te ensina como você vai e consegue um emprego. Então é assim que a gente vê. A nossa responsabilidade não é simplesmente em criar um aplicativo bacana, é a gente fazer com que a tecnologia realmente aconteça. É a nossa obrigação, como eu falei para vocês, é a nossa obrigação fazer do jeito certo. Essa história me conduz ali. Todo dia que eu vou trabalhar, eu lembro dele e falo, não, os caras agora vão fazer certo. Custe o que custar. Seja a gente tenha que fazer o que a gente... Não importa. Vamos fazer ele do jeito certo. Não é um capricho, é uma obrigação nossa. Então a gente, em nome do Alexandre, a gente quer que todo mundo faça do jeito certo para realmente conseguir contribuir, né, para o nosso país. Gerar um impacto social, né? Sim. Porque por mais que a gente veja assim que as empresas, os negócios que acontecem através de aplicativos, a gente sabe que muitos não orbitam e talvez o impacto não seja dessa forma, a gente sabe a mudança que a inovação trouxe para a nossa vida, né? Eu falo, hoje você faz tudo no celular, tudo. Então você paga as suas contas, você resolve a sua vida, absolutamente você faz um conference, faz qualquer tudo coisa, online. você fala com o outro lado do mundo. Então, assim, são impactos que facilitam a vida. O desdobramento é facilitar a vida, cada vez mais. E aí isso você vai desdobrando em todas as camadas que a gente tem, né, na sociedade, isso, sem dúvida facilita. Você e leva o nível. esse impacto que você citou agora, imagina, Sim. lindo, né? E a nossa obrigação é fazer com que isso aconteça cada vez mais. Tudo bem? E, gente, quem mais... Para quem chegou agora, a gente está conversando um pouco sobre as dúvidas que o pessoal tem nesse processo, né, de construir um aplicativo, construir um negócio. Então, acho que ainda tem mais um tempinho ainda, tem? Uns 5 minutinhos aqui, mais... Em relação do lado empreendedor, tá? Mas a usabilidade por conta pelo público, tá? Como é que está sendo essa relação? Está existindo muito empreendimento, muita ideia, tá? E como é que esse público está recebendo isso? Tá. Eu quero dizer o seguinte, o nosso público, a sociedade está preparada para essa inovação? Ou se tudo isso que está acontecendo de inovação, da onde que está indo? Ótimo. Das ideias brilhantes que o pessoal tem, ou existe uma demanda por parte desse público? Ótimo, ótima pergunta. Teve eu não lembro o nome do cara, talvez vocês consigam me ajudar nisso.
O cara, ele era diretor de patentes dos Estados Unidos em 1980, alguma coisa assim. Quem que já ouviu essa história? Era um cara, né? Ele era diretor de patentes. O cara se demitiu, ele falou assim, não, eu tô fora disso daqui porque não tem mais nada para inventar, 1980. Então, é uma história bem, bem conhecida, né? Então, o que a gente percebe da receptividade do público? Quando você resolve um problema dele, o cara tem uma ótima receptividade. Então, acho que a grande questão é isso, é você entender realmente qual é o problema do cara. Se tem eu no meu dia a dia, eu tenho um problema, se chega alguém e me oferece uma solução, eu vou querer a solução. Não importa que eu tenha ou 10 aplicativos ou 10 SaaS que eu contrate. Existe uma tendência também que isso aumente. Então, que você tenha contrate na tua empresa um SaaS, né, que a gente fala Software as a Service, para todos os problemas que você tiver. Então, hoje tem uma coisa, pneu. Hoje existe, não é SaaS, né, porque não é um software, mas existe pneu as a Service. Então, você não tem mais o pneu não é teu, é da empresa, você paga mensalmente para ter o pneu. Na minha realidade, meu carro não faz sentido, mas se eu sou uma transportadora, faz. Então, essa questão da receptividade é isso, quando você realmente matar uma dor do usuário, 100% da receptividade você vai ter. Então, eu acho que a questão mais é essa, assim, tem muito espaço para inovar, então, tem muita coisa que hoje, uma das perguntas que a gente faz lá para os clientes como é que vai ser teu aplicativo daqui a 10 anos? E aí existem consultorias, a Gartner é um exemplo, que ela avalia o mercado daqui a 10 anos. Mas eu, sinceramente, eu não consigo imaginar o meu aplicativo daqui a 10 anos. É muita coisa que pode acontecer. Então, a gente está falando de Revolução Industrial. Quem que é bom da história? 1600, Túlio? Mais um pouquinho para frente. 1800? Nós temos 500 anos. Enquanto a gente tem 10, 20 mil anos de ser humano. Então, tem muita coisa para fazer. E o que a gente percebe se tiver o propósito certo, se tiver a dor do cara, você vai ter 100% aí de receptividade. No outro talk que a gente deu, a gente falou sobre como ganhar dinheiro com o aplicativo, né? Então, é bem simples também. Para você ganhar dinheiro, você precisa fazer outra ponta ganhar dinheiro. Então, outra coisa que também a gente acha é difícil ganhar dinheiro. Não é, ganhar dinheiro é a coisa mais fácil que tem. Você precisa fazer com que outro cara ganhe também. Você precisa gerar dinheiro, né? E você gera dinheiro na hora que você resolve uma dor do teu cliente. Então, por aí. Eu gosto bastante da economia colaborativa, acho que tem muito espaço para ela acontecer. Então, a gente já viu aí do passado, Uber, Airbnb, tem muito espaço aí para... Tem uma startup aqui de Curitiba, como é que chama? BlueZoop. Inclusive, estou com o relógio alugado deles. Que é uma economia colaborativa para teste de produtos. Fica 3 dias com o produto, testa, se quiser você compra, se não quiser você devolve. Então é todo um ecossistema. Então tem coisas assim que a gente nem imagina que surgem, mas elas só funcionam se realmente resolve uma dor aí do usuário. Acho que essa é a... Sim, com certeza assim, vocês têm um conjunto de empreendedores, de ideias que entram com vocês. E como é que é a boca desse funil? Assim, a quantidade de empreendedores, de ideias que tem e a quantidade de ideias que saem, que vocês conseguem colocar no mercado? Tá. Que nem todo mundo, nem toda empresa, Uhum. nem todo profissional, ele precisa de um aplicativo. Sim, com certeza. Eu não preciso de aplicativo, né? Aquilo de recorrência e tal. Porque Sim, o cara vai usar o aplicativo uma vez ou duas, ou uma vez ao mês, ele não vai usar o aplicativo. Sim. Pegando o primeiro desse ponto aqui, né? Que outra coisa que a gente fala, né? Às vezes o pessoal, eu quero fazer um aplicativo para isto. Daí a gente vai todos esses passos primeiro, para depois a gente ver se realmente faz sentido você ter um aplicativo para isso. O que a gente percebe que tecnologia só faz sentido hoje se ela for móvel. Pode ser um aplicativo, tem outras tecnologias que não são aplicativos, que a gente fala PWA, são Progressive Web Apps, que é uma tecnologia que está vindo aí também. Então a questão da tecnologia você precisa ver se para o usuário, para o problema dele, a gente aplica Design Thinking para chegar nessa solução, se para ele faz sentido. Tem muitas coisas que uma planilha do Excel resolve e não precisa de um aplicativo. Então tem que ter essa visão. A respeito do funil, o que a gente percebe? Hoje a gente tem um modelo na Mob que a gente consegue atuar num cenário Curitiba, São Paulo, um cenário ainda pequeno. O que a gente está fazendo? A gente percebeu que o que a gente faz com os empreendedores gera muito valor social, inclusive. Você faz com que o empreendedor ou ele ajuste a ideia dele, ou ele mude a ideia, ou ele super acerte na ideia. Então o que a gente está fazendo? A gente está construindo hoje uma plataforma para escalar o nosso impacto
dentro das empresas. Mas assim, falando dos empreendedores, se eu disser que de cada 3, vai para um produto, em geral essa a métrica. Então o cara vai, passa esse primeiro mês, e aí tem alguns que, não, vou seguir, faz muito sentido. Então pode dizer que aí 30% dos empreendedores que passam para essa etapa. Então se a gente fosse olhar sobre impacto, é um cara que está deixando de investir 50, tem 3 pessoas, né? Uma vai investir, vai seguir. As outras vão pivotar ou vão para um outro caminho. Então a gente está falando que tem 2 pessoas que estão deixando de desperdiçar 50 mil reais cada uma e 1 ano da vida delas. Então a gente entende que eles entendem, eles chegam num ponto e eles entendem, não faz sentido, vou mudar, vou migrar. Essa é uma das importâncias desse primeira etapa. Então taxa de 30% em média é o que está acontecendo lá. Com as empresas isso é maior. Então geralmente empresa, quando a gente assessora ela, para a empresa a gente faz o mesmo processo, a gente chama de caminho das pedras. Só que empresa é um pouco diferente, não vai muito essa questão de propósito do empreendedor. Empresa já é um pouco mais... Empresa geralmente ela já tem o problema. Então ela já chega, eu quero diminuir o meu lead time. Tem empresas que a gente atende que fazem isso. Tá, ele sabe, eu quero fazer isso. Dentro do processo, como inovação, uma descoberta, surgem outras coisas. Então a primeira coisa que a gente faz com a empresa também é o caminho das pedras, para materializar, transformar em projeto. E a empresa a taxa é maior, mais de 70% vai virar projeto. Porque é difícil a empresa decidir, não vou fazer. A empresa ela já vem com o problema pronto. A startup vem para descobrir o problema. Então, ela já tem. Então, a empresa, se você mexer no faturamento dela, você já resolve um problema, aumentar, diminuir custo. A empresa é um pouco mais... Eu digo que mais difícil startup que empresa. Empresa, o problema geralmente é mais transpiração nossa. É mais a gente pegar, aplicar processo de design thinking, encontrar usuário, a solução, propor uma solução. Startup é muito mais transpiração do empreendedor. Então, o empreendedor que tem que validar, que tem que transpirar. Então, é muito mais, vamos dizer, mais fácil resolver o problema de uma empresa que de uma startup. O que você aconselharia para o empreendedor que ele tem a ideia, mas ele não tem zero de dinheiro e quer fazer um processo de consultoria com você? Ótimo. Esse é um ponto que eu acho que, até para quem chegou agora, né? Aquela questão, eu hoje, chega um cara lá na Mob e fala, não tenho dinheiro. Aí eu dou essas opções. Falo, tá bom, você tem, o Túlio conhece eles, tem o Family, Full and Friends, você tem a tua família que você pode, cara, pede emprestado para tua família, beleza. Um dia que a tua família não tem, é natural. Você tem amigos. Um dia que teus amigos não tenham, você tem um banco, um fomento. A questão é... Você tem um carro, não tem? Vende o carro. Eu acho que a questão é essa, assim. Um dos pontos, que até devido a essa ideia com o Túlio, né? Um dos pontos da gente ter essa escassez, um dos pontos de você ter que ir no banco pegar 300 mil reais, você tem que vender teu carro, é que você é obrigado a fazer o teu negócio dar certo. Então, o dia que o Túlio comentou comigo, tem startups que não dão certo. Eu falo, como assim? Porque se eu vender meu carro, se eu tiver... Vou dar um exemplo, se eu tiver que sustentar a minha família, cara, minha startup ela vai dar certo. Por isso que o primeiro pilar é o empreendedor. Então a questão é essa, o dinheiro ele não pode ser objeção. Tem que olhar e exclui o dinheiro e pensa, se eu tivesse muito dinheiro, o que eu faria? Eu acho que o dinheiro, a escassez do dinheiro é uma das principais vantagens que a gente tem. Porque na hora que você tem no final do mês uma conta para pagar, na hora que você tem no final do mês uma fila em casa, você vai fazer acontecer, você vai vender. E acho que é uma das grandes vantagens. Então, o que eu recomendaria é isso, acreditar no próprio projeto. Eu estava comentando, Túlio, antes aqui, que às vezes chega um empreendedor e fala assim, tá, vamos dizer que o nosso serviço custe 50 mil reais. Aí ele fala, tá, vamos dividir o risco. Eu pago 25 e aí se der certo o negócio, tu dá uma porcentagem. E eu falo para ele, não. Por quê? Porque se você, que é o cara que tem a ideia, que é o cara que tem o propósito, não acredita que o teu negócio vai retornar esse dinheiro, eu tô fora, eu que não vou. É meio que por aí, assim. Então essa questão do dinheiro se acredita, não tem, dinheiro não é o problema. Então, isso é uma das coisas que foi um dos critérios meus para criar a consultoria, que tanto o Caminho das Pedras para a empresa quanto para a startup não poderia ser um impeditivo financeiro. Tipo, não poderia ser algo que a empresa olha e fala, não tem como. Era a obrigação ser acessível para o nosso mercado. A gente quer escalar para que seja mais acessível ainda. Porque a gente entende que hoje o custo ele ainda é representativo. Na hora que eu escalo, eu diminuo o meu custo e eu consigo baratear também o custo de venda. É uma responsabilidade nossa fazer isso também. E tem uma coisa que não pode delegar, né? E acreditar no seu próprio negócio. Ninguém pode acreditar no seu negócio mais do que tu mesmo. Pode esperar que ninguém acredite mais em ti do que tu mesmo, né? Então, exatamente. baseado nisso.
Cara, Escondido. ou vai ou racha. Eu acho que sim. Claro. Obrigado pela presença. Tem duas coisas. Sexta-feira. Que ele falou também. Tem dois grandes problemas quando o cara quer lançar um negócio, quando o cara quer lançar uma ideia e tudo mais. Às vezes ele tem uma ideia muito boa, às vezes ele tem um mecanismo muito bom, só que ele comete dois erros, que como você comentou, o cara quer encaixar a solução dele num problema, então ele acha a solução, depois quer arrumar um problema para aquilo. Sim. Né? E o segundo, que eu acho que eu vejo que é bastante comum, que o cara não está preparado para vender o negócio dele. O cara, em questão de acreditar e tudo mais, mas às vezes o cara não tem as respostas que ele precisa dar quando alguém sabatina ele sobre o negócio dele. Então, se você não está preparado para sentar com um cara que, sei lá, que é um possível investidor de milhões ou centenas de milhares de reais, ele vai te engolir com farinha na mesa e você não tem o seu investimento. Às vezes, se você tem uma ideia muito boa, mas você não tem a preparação para você apresentar isso, você perdeu algum jeito. Eu acho que é isso, é a nossa cultura aqui do Brasil que a gente tem que se preparar primeiro, ler. E o que custa ler um livro? Quanto custa um livro hoje? 40, 50 reais. Quantos livros sobre isso você já leu? Quanto custa você ler? 50 reais custa. Eu acho que também tem isso da gente colocar na nossa cultura, a gente estudar, a gente aprender e aí a gente fazer. Porque senão a gente vai dizer, tipo, teve uma ideia, chegou para o investidor fez 3 perguntas, a gente errou das 3. Encontrar a resposta para a sua pergunta. Tá, não é toda... Não, Falando nisso? Falando nisso. E aí vão dizer que o cara vai lá e se ferra com o investidor. Mas como é que você quer dar certo com o investidor se você não se preparou, se você não estudou, se você não fez a lição de casa? Então, eu acho que essa é a questão, que a gente tem que, culturalmente, a gente tem que mudar uma questão cultural mesmo. A diferença, eu tenho certeza absoluta, que a diferença do Vale do Silício para cá, hoje em dia, dos empreendedores, é a cabeça, é o mindset. É o jeito que você pensa. Hoje em dia as pessoas se preocupam sobre, vão roubar a minha ideia. Chegue nos Estados Unidos e fale sobre isso daí, você vai perceber, NDA. O cara quer falar a ideia, ele quer assinar um NDA. Cara, tem cara que só assina NDA se for um... Túlio, o que você acha de NDA? Não tem mais isso. Não tem negócio de roubar ideia. Isso aí é coisa do passado. O que tem, sim, é quando tu estás com uma equipe dentro de um projeto, e aí o projeto está andando, tu faz um NDA justamente para proteger já aquele arcabouço que já foi criado. Aí tu tem uma equipe, a gente assina até com sócios e com funcionários. Sim. Mas aí é um outro Outra questão. Não chegando para um investidor já queria assinar um NDA. Ninguém vai assinar. Não faz sentido, né? Então, é uma questão muito cultural aí que a gente tem que mudar. Uma coisa muito interessante, todo ano a Endeavor, ela faz o Day One. E ontem eu vi as histórias do Ivanchis, o pessoal daqui, né? Legal. Do 99, Paulo Veras, e do cara do grupo Mantiqueira, o maior criador de ovos, né? Das galinhas, né? Realmente, para quem está empreendendo, deve assistir, porque tem uma frase, que parece que é o pessoal do Ivan X, Afonso, ele falou. O impossível é apenas uma ideia. Então, aquilo lá realmente é muito interessante. Legal. E a história que os caras contam, o que eles passaram, esses 3, né? Os 3 grupos, né? O que eles passaram, você sai dali realmente, fala, poxa, eu também posso. Se esses caras conseguiram, o cara foi no fundo do poço. Os caras realmente, o Paulo Veras, por exemplo, é o ano par e ímpar, né? Um ele para o fundo do poço, no outro ele se recuperava. O outro ia para o fundo do poço e se recuperava. E o 99 ela foi vendida há 2 anos, né? Recebeu um investimento grande, né? Estouro de dinheiro. Sim. Usando esse termo que tu usou aí de fundo do poço, só para dar uma analogia bem legal, o que acontece? Imaginem, todos fecham os olhos, se imaginem no fundo de um poço mesmo. Você caiu, está lá dentro. Se tu não fizer nada, bom, morre. Já está no fundo do poço. O mínimo que tem que fazer, é tentar escalar esse poço. Tentar sair do poço, entendeu? Se não der nenhum movimento, vai morrer, vai continuar vai chover, vai te entupir de água, entendeu? Já está lá.
Então, isso é que faz o cara encontrar uma energia que não sabe de onde que ela vem. Né? Ele está naquele momento em que, bom, não tenho mais nada a perder. Né? Agora eu tenho que fazer qualquer movimento que me será favorável. Né? Uma história boa para exemplificar isso é o jeito que o Mickey Mouse foi criado. Sim. Eu não sei se vocês sabem, mas o Walt Disney morou na rua e ele tinha um amigo que era um ratinho e ele chamou de Mickey esse ratinho. E ele estava literalmente no fundo do poço. A Warner tinha roubado a ideia dele de Alice no País das Maravilhas. Eles fizeram um maior dinheiro em cima da ideia do Disney. E o Disney ficou na rua, sei lá, acho que 2 meses, 3 meses com esse ratinho. Andava no bolso dele? Andava no bolso e tem foto dele na rua, mendigo mesmo, com roupa rasgada e tal, com o rato no bolso. E quando ele conseguiu se recuperar, agora eu não lembro exatamente como que ele conseguiu se recuperar. Acho que ele pegou um empréstimo de tipo $25, um negócio assim, e ele mesmo desenhou o Mickey naquele vídeo que fez entrada dos vídeos da Disney até 1970. Ele desenhou aquilo na mão e entregou para um amigo dele que fazia animação. E eles fizeram essa animação e com isso ele criou o que hoje a gente conhece como Disney. Tipo, ele morava na rua e ele teve a ideia por causa de um ratinho que era um amigo dele na rua. Ele não tinha amigos, né? Então era basicamente um ratinho. Então, nós temos uma coisa dentro de nós que ela é pré-histórica, que é o nosso instinto de sobrevivência. Certo? Ele é ativado em uma situação de emergência. Ele só ativa nesse momento. Ele foi desenvolvido há 300 mil anos atrás, esse software, no Homo sapiens, quando ele estava correndo com um dinossauro atrás dele, entendeu? Querendo comê-lo. Então desenvolveu um instinto de sobrevivência, que é o que nos conecta com tudo que nós temos de capacidade de criar, de fazer acontecer, num momento exacerbado de nível de sobrevivência. Então, esse conforto que a gente vive em casa, com ar-condicionado, com comidinha na geladeira, com a cama bonitinha, arrumada, ele vai nos deixando num estado de espírito muito relaxado, onde diminui a nossa capacidade de enxergar o mundo real. Por isso é bom escalar, fazer mountain bike, passar 3 dias no meio da montanha, sem celular, passando fome, passando frio, para tu poder ativar o teu ser animal, para acordar o teu instinto de sobrevivência, para tu enxergar o teu mundo real, que é aquilo que tu precisa enxergar. E tu acaba amortecendo por causa do conforto. Porque a gente sabe que aqui não vai entrar nenhum dinossauro. A gente já está tranquilo, né? Não vai entrar nenhum dinossauro, não vai me engolir. Então eu estou relax. Né? Eu preciso mudar de frequência. Por isso que eu preciso mudar os caminhos que eu vou fazer as coisas, a forma como eu faço. Um dia eu vou de bicicleta, um dia eu vou de ônibus, um dia eu vou de carona. Isso tudo pode parecer que não adianta, mas adianta muito. Porque liga a gente com coisas que a gente não está acostumado. Entendeu? Se eu nunca andei de ônibus, eu pego um ônibus, o meu instinto natural conecta. Esse negócio não é conhecido, não sei o que pode acontecer, né? Tá certo? E aí vai conectando e vai te abrindo. E até puxando isso, uma das maneiras inteligentes de fazer isso é você chegar e conseguir um financiamento para o teu projeto. Chega no banco, pega 300 mil reais, vai ter que pagar esse dinheiro. E aí? Aí é como é que é? Não é o elefante? O dinossauro. É o dinossauro que está vindo atrás de você. Você tem 6 meses de carência, é um dinossauro bonzinho. Mas todo dia você acorda sabendo, não, eu tenho que fazer esse projeto dar certo, porque... Então, eu acho que existem maneiras hoje em dia da gente replicar isso e fazer com que a coisa aconteça. Risco. Eu acho que a ponta é risco. Então, acho que o risco, ele está... A experiência que há uns 6 meses a gente está atrás de investimento, a gente aprende uma coisa. O não, ele está sempre garantido. Ele está lá. A gente tem que buscar o sim. O sim é um talvez. Maravilha. É um sim que o cara, né? Maravilha. Gente, eu agradeço bastante mesmo a presença de todos vocês aqui. Se fez algum sentido para vocês esse papel, vamos dizer, social de fazer a coisa da maneira certa, eu peço que vocês espalhem isso, levem isso adiante, compartilhem com algum amigo. A gente acredita que assim a gente vai fazer Curitiba, o Brasil como um todo virar uma referência. Peço a ajuda de vocês, porque vocês aqui e hoje, quando a gente tem a geladeira em casa com comida, hoje a gente tem não é nenhuma opção nossa fazer acontecer, é um dever nosso. A gente tem essa obrigação. Então sintam-se todos aqui convidados à obrigação de fazer da maneira correta.
Agradeço novamente aí a presença de todos vocês. Obrigado. Obrigada a todos, obrigada pela presença, obrigada, Tainã, pelo conteúdo, obrigada a todos que contribuíram aqui também na discussão.